ouço a tua voz, chamando o meu nome, para entrar em comunhão, Senhor, pois tenho sede e fome da tua presença. Essa é a nossa oração, essa é a nossa alegria. Deus está aqui, querida. Louvado o nome do Senhor, seja louvado o nome do Senhor. Palmas, louve ao Senhor. Para entrar
Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Vamos orar ao Senhor? Maravilhoso Deus, nós te bendizemos, nós louvamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tua presença neste lugar, ó Pai. Pelos louvores. Te louvamos, ó Deus, pela manifestação do teu poder sobre nós. Porque nós entendemos que o louvor liberta, Pai, e cremos que os louvores que aqui foram prestados, ó Deus, libertou vidas, e cremos que o teu Santo Espírito irá neste momento também testificar a vontade do Senhor através da palavra, Pai. Por isso que eu te peço, ó Deus, fala conosco, a cada coração aqui presente, apesar de nós, apesar das nossas limitações, da nossa dificuldade, ó Pai, em entender a tua palavra, Pai, mas Espírito Santo de Deus, Espírito que nos ensina, que o Senhor possa nos ensinar nesta manhã, em nome de Jesus, amém, Senhor. Meu querido irmão, abra a sua Bíblia, minha querida irmã, no livro de Ruth, capítulo 1, Ruth, capítulo 1, depois do livro de Juízes, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 apenas, nos diz o texto, Ruth 1, versículo 1, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na tenda de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Queridos, eu estava estudando esse texto, meditando um pouco no contexto que levou este homem a convidar a sua esposa, a convocar a sua esposa e tomar os seus 2 filhos e deixar o seu habitat, a sua vida, o seu cotidiano, a sua realidade, o seu contexto. O que levou este homem a mudar radicalmente a sua rotina de vida. Vez por outra nós mudamos a nossa rotina de vida. Mas me chama a atenção, queridos, que este homem estava vivendo dias conturbados. Quando nós estudamos o livro de Ruth, nós iremos perceber que este livro está alocado, contextualizado à realidade dos juízes. Uma realidade de angústia, de sofrimento, de dar as costas para o Senhor. Uma realidade onde as pessoas não olhavam para o Senhor Deus como aquele que era o provedor. E procuravam ao Senhor nos momentos de crise. Nós iremos perceber, quando estudamos o contexto aqui de Ruth, que a vida não era fácil naquela época. No final do livro de Juízes, antes de lermos o livro de Ruth, você irá perceber o que diz lá o versículo, capítulo 21, versículo 25. Vai comigo, volta aí uma página na sua Bíblia. Diz o texto, capítulo 21, versículo 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Essa era a realidade em que este homem, com toda a sua família, estava inserido. Nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que o período de Juízes, a história de Israel é marcada por momentos de angústia, de sofrimento. A história de Israel é marcada por divisão, por crueldade, apostasia, guerra civil, vergonha nacional.
E dentro desse contexto de divisão, de angústia, de crueldade, de apostasia, do esquecimento da relação do homem para com o Criador de todas as coisas, de guerra civil, de vergonha nacional, nós encontramos aqui a história desta família. Nós entendemos à luz da palavra de Deus, queridos, que Deus pune, que Deus age, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, mas Ele é justo, e como fruto do pecado do homem, Deus pesa a mão. E nos diz o contexto que aquele homem reúne toda a sua família, e sai e foge daquela realidade angustiante. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós estudamos o livro de Ruth, nós iremos perceber uma história simples, uma história maravilhosa, que conta principalmente em estilo de conversa, a jornada de uma mãe chamada Noemi, angustiada, sofrida, perturbada, aflita pela perda do marido, pela perda dos filhos, mas mesmo assim manteve a sua fé em Deus. Fala também da história de sua nora chamada Ruth, que também perdeu o marido, que também perdeu que não tem filhos, que provou a sua dedicação à sua sogra. Há quem não goste da sogra, mas aqui essa mulher é uma mulher dedicada à sogra. E o ápice desta dedicação e deste amor nós encontramos no versículo 16, quando a mesma disse à sua sogra: aonde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali eu também pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Mas esse livro de Ruth também nos conta a história de um lavrador, Boaz, homem generoso, abençoado por seus empregados e sobretudo por Deus. Um homem temente a Deus, um homem que sabia viver conforme os ditames do Senhor, conforme a orientação do Senhor. Mas apesar dessa história tão simples, tão bonita, o texto de Ruth nos apresenta as agruras, as angústias e os vários problemas que esta família, inicialmente aqui contada, atravessou. Vários problemas. O livro começa nos apresentando um problema seríssimo. Faltou pão na casa do pão. Não é a casa do pão aqui de Maceió não, meu irmão. É que a cidade de Belém significa casa do pão. A cidade de Belém, cidade de Davi, onde Jesus nasceu, significa casa do pão. Que coisa estranha, que coisa diferente, que coisa que desafia os nossos pensamentos a haver escassez de alimentos na casa do pão. Em Belém, escassez, fome. Presta atenção, querido, no Antigo Testamento, muitas vezes a fome era evidência da disciplina de Deus por seu povo haver pecado contra ele. E Deus disciplinava o povo com fome. Deus pesava a mão. Como foi dito, no tempo dos juízes, Israel afastou-se de Deus. Israel começou a adorar a outros ídolos. Israel começou a se comprometer com aqueles que não eram comprometidos. Israel começou a dar as costas ao Senhor, e Deus, de maneira eficaz, justa, disciplina o seu povo. Até mesmo aqueles que moravam em Belém, pessoas tementes a Deus. A história nos apresenta homens tementes ali em Belém, famílias tementes a Deus. Deus fez com que a ação ímpia desses homens que não temiam a Deus, e Deus pesa a mão sobre todos eles. Consequência do pecado, afastamento de Deus. E houve um dia em que faltou pão na casa do pão. Eu fiquei pensando sobre isso, meu irmão. Impossível pensar sobre isso sem
fazer um link, uma ponte à nossa realidade hoje, aos nossos dias. Quando nós estudamos aqui a realidade, nós iremos perceber que a seca severa, que a opressão dos inimigos fizeram de Belém um cenário de aridez, de escassez, de sofrimento, de fome, de angústia. O que aconteceu nesse tempo? Elimeleque, Noemi saíram de Belém com seus filhos, Malom e Quilion, reuniu a família, chamou todo mundo e disse: nós precisamos tomar uma atitude, nós iremos padecer, nós iremos morrer, nós iremos sair dessa realidade, nós iremos em busca de sobrevivência. É o instinto humano, como pai, como provedor, como senhor da casa, o instinto humano de proteger, de alimentar a esposa, os filhos, a família, de projetar para o futuro, de analisar o quanto vai ser angustiante, perceber que o alimento, o pão, vai cessar definitivamente. E de maneira ansiosa, o homem reúne a família e diz: nós iremos mudar de endereço. Ele procura um lugar chamado Moabe. E quando chega em Moabe, a realidade de Moabe é uma realidade de morte, de doença, de sofrimento também, de angústia. Diz a história que em Moabe, Elimeleque morreu, seus 2 filhos casaram com as moabitas, também sucumbiram à morte. A história nos apresenta aqui algo estranho, difícil, de sofrimento, de dor, como fruto de uma atitude de um homem que queria resolver os seus problemas. Humanamente falando, ele tomou uma providência, reuniu a esposa, reuniu os filhos e disse: eu preciso providenciar os meios para a minha família. Humanamente falando, porque houve um dia que faltou pão na casa do pão. Mas eu chamo a sua atenção, meu querido irmão, para este link que queria fazer nesta manhã com a igreja. A igreja do Senhor é um símbolo de Belém. A igreja do Senhor é a casa do pão da vida, daquele que traz vida à nossa existência. É aqui que nós nos alimentamos também, é aqui que nós procuramos alimento para a nossa alma, é aqui que nós ouvimos a palavra de Deus, é aqui nesse ajuntamento que nós procuramos saciar as nossas vidas espiritualmente falando. Mas há momentos em que falta pão na igreja. É interessante isso. Há momentos que falta pão na casa do pão. Eu estava lendo uma devocional, eu até indico aos irmãos uma bênção, queridos. Escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, eu sei que algumas pessoas conhecem, intitulado Gotas de Alegria. E na quinta-feira, na minha devocional, o tema foi justamente esse. Belém, a casa do pão. E me chamou a atenção que o reverendo Hernandes Dias Lopes colocou lá: há momentos, entretanto, em que falta pão na igreja. As pessoas vêm em busca de pão, mas só encontram receita de pão. Os fornos estão frios, as prateleiras estão vazias. E mais, ele diz: algumas igrejas se orgulham de informar aos famintos que, no passado, ali havia pão com fartura. Proclamam que a abundância de provisão já foi uma realidade gloriosa no passado. Há quem se orgulhe disso. Minha igreja foi uma bênção. O avivamento já surgiu, já aconteceu. A história nos mostra que a igreja cristã experimentou um grande avivamento. As pessoas buscaram ao Senhor Deus, confessaram os seus pecados, rasgaram suas vestes, colocaram os seus rostos no chão, colocaram os seus corações diante de Deus, e Deus ouviu dos céus, perdoou o pecado, sarou a terra e derramou um grande avivamento. Quantas pessoas que se orgulham do passado, mas que no presente falta pão, mas que no presente falta avivamento. Está ali a casa do pão, mas não tem pão.
Está ali a igreja do Senhor, mas não tem unção. A igreja se reúne, os membros se reúnem, as famílias se reúnem, mas falta pão. Eu poderia dizer para vocês que Moabe, que quando aquela família chega a Moabe, encontra um cenário de morte, de angústia, de sofrimento, eu poderia aqui equiparar e comparar Moabe ao mundo, a tantas outras coisas. Moabe aqui significa a lei da sobrevivência, o mundo, as coisas do mundo, outros grupos religiosos, e como o mundo nos convida. Há pessoas que não encontram pão aqui na igreja, não encontram alimento na igreja e procuram outros caminhos. O que é que eles querem? Querem resolver os seus problemas. Há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Somente Deus que pode alimentar as nossas almas. Somente o Senhor. E as pessoas procuram Moabe, o mundo, as coisas do mundo. Eu chamo a sua atenção, meu irmão, Moabe representa tudo isso que o sistema mundo nos apresenta. Tudo aquilo que tem ocupado o lugar de Deus nas nossas vidas, o nosso tempo, as nossas escolhas, o que nós determinamos para as nossas famílias. Há quem deixe de estar na casa do pão para estar em outros lugares, porque a casa do pão é secundária. Há quem negocia o dia do Senhor, porque estar na casa do pão não traz mais alegria ao coração dos homens. Porque há quem diga, não encontro mais pão, eu não alimento mais a minha alma, eu não tenho mais interesse com Belém, eu não mais acredito em Belém. Há tantas pessoas decepcionadas com a igreja, a instituição igreja, e joga isso ao coração, à família, e diz, eu vou procurar Moabe. Deixa-me dizer uma coisa, meu querido irmão, olha aqui para mim. Você não vai encontrar pão em Moabe. Você vai encontrar morte em Moabe. Pão só existe na casa do pão, louvado seja Deus. Alimento para a alma só existe na igreja. Ah, pastor, está dizendo que fora da igreja eu não vou encontrar alimento? Eu quero dizer para você, quando você tem contato com a palavra de Deus, a você que está aqui hoje à noite, a você que me escuta pela internet, quando você começa a estudar a palavra de Deus, automaticamente no seu coração há necessidade de buscar a casa do pão, de congregar, de adorar de forma coletiva. O que seria Moabe, pastor? Seria as outras religiões, seria as seitas, as falsas teologias, como a teologia da prosperidade. Quantas pessoas procurando a felicidade rasgam a Bíblia e alimentam-se de coisas que não agradam ao Senhor Deus e procuram também, queridos, conhecimento filosófico para alimentar a alma. Eu chamo a sua atenção, meu querido irmão, isso não pode alimentar a alma de ninguém, somente Jesus, que é o pão da vida, pode alimentar as nossas almas. Esses últimos dias eu tenho sentido tristeza no meu coração, quando eu percebo que alguns líderes, presbíteros, pastores, de várias denominações, buscam em Moabe a felicidade para o coração. E nós precisamos denunciar como profetas do Senhor. Não entra no meu coração, na minha mente, um líder evangélico ser maçom. Eu não posso me calar. Eu tenho que abrir a palavra de Deus e entender que ao Deus Todo-Poderoso, somente a Ele adorarás. Não a outros deuses, não a outras coisas. Eu não posso me calar. Eu preciso entender, queridos, que a igreja já rompeu, a IPB já rompeu com essas coisas, porque maior é aquele que está em nós, é Cristo Jesus. É aquele que pode alimentar a nossa alma. Glória a Deus por isso. Eu não preciso procurar Moabe. Eu não necessito disso. Em Belém tem pão, meu irmão.
Porque Deus é poderoso e Deus pode fazer um milagre acontecer, em nome de Jesus. Essa família corre para Moabe, corre à procura de outras coisas. Preste atenção, meu querido irmão, note bem. Eu poderia dizer aqui nesta manhã que há tantas pessoas que procuram alimentar as suas almas com tantas coisas que não agradam ao Senhor Deus. Eu poderia levantar aqui um questionamento para a gente nessa manhã. Quando a igreja deixa de oferecer pão? Por que as pessoas procuram outras coisas? Quando a igreja deixa de oferecer pão? A igreja deixa de oferecer pão quando a mesma deixa de adorar ao Criador e adora a criatura. A igreja deixa de oferecer pão, queridos, quando essa igreja começa a negociar valores que são inegociáveis. Quando a igreja começa a adorar a criatura. Sabe o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, nos diz: ouve Israel, o seu Deus, o teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, em nome de Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus. A igreja deixa de oferecer pão quando a igreja começa a adorar as pessoas. Eu já falei sobre isso aqui na igreja, igrejas em que a foto do pastor e do líder está escancarada na porta da igreja. Ministério apóstolo tal, ministério pastor tal. A igreja de Jesus, queridos. A igreja do Senhor. Devemos adorar ao Senhor. Mas há crentes tradicionais, reformados, que também adoram a pessoas. Eu posso provar isso. Quem vai pregar hoje? Não é o pastor, eu não vou para a igreja hoje. Ao Senhor Deus, a Ele somente adorarás. A glória para o Senhor. Quando a igreja deixa de adorar ao Criador e passa a adorar a criatura, a igreja deixa de oferecer pão, queridos. A nossa confissão de fé do Westminster nos diz no capítulo 2, há um só Deus vivo, verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua glória e segundo o conselho da sua própria vontade. A Ele adorarás, louvado seja Deus. A igreja deixa de oferecer pão quando a adoração é para a criatura e deixa de ser para o Criador. Quando é que a igreja deixa de oferecer pão, pastor? Quando a busca pelo reino de Deus se torna secundária. É quando der tempo. Isso traz angústia ao meu coração. Eu fico imaginando a visão de Deus para as nossas vidas. Quando eu tiver tempo, eu vou buscar o reino de Deus. A igreja somos nós. Há quem pense que a igreja é a instituição, somos nós. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Quando eu busco o reino de Deus como algo secundário, eu deixo de oferecer pão. O que nos diz o Senhor Jesus? Buscai, pois, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão. Eu creio nessa promessa. A igreja deixa de oferecer pão quando o reino de Deus é secundário, queridos. Quando der tempo, se possível. Mas a igreja também deixa de oferecer pão, queridos, quando desvirtua o culto à procura da interatividade litúrgica. Quando deixamos de pregar a verdade no culto público. Quando o culto se torna um momento de terapia ocupacional. Você precisa de palavras que te anime. Você quer escutar aquilo que traz alegria ao seu coração. Não, a palavra tem sim textos abençoados e abençoadores. Mas a palavra também repreende, corrige o homem para a glória do Senhor Deus.
Há quem diga assim: hoje a palavra foi muito dura. Eu não gostei do sermão hoje. Eu não estou aqui na casa do pão para ouvir aquilo que eu quero ouvir. Eu estou aqui na casa do pão para alimentar a minha alma. E para alimentar a minha alma, eu preciso ser corrigido. E Deus corrige a quem Ele ama. A igreja deixa de oferecer pão quando não leva a sério o culto público. Como dizia, quando o Criador deixa de ser adorado. Quando a criatura é enaltecida. Sabe o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, se você quiser ir comigo, por gentileza. Romanos 1, versículo 25. Diz a palavra: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Mudaram a verdade em mentira. Mudaram aquilo que é essencial ao homem, adorar a Deus. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. A nossa confissão de fé vai dizer, no mesmo capítulo 21 o seguinte: o culto religioso deve ser prestado a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e só a Ele. O culto não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura, nem depois da queda deve ser prestado a Deus pela meditação de qualquer senão outro, Jesus Cristo. O culto é a Deus, na mediação de Jesus, louvado seja Deus por isso. A igreja deixa de oferecer pão, finalmente, queridos, e por fim, quando o nosso ajuntamento é apenas um ajuntamento solene. E esse ajuntamento solene, ele é associado ao pecado. A igreja deixa de oferecer pão quando esse ajuntamento é um ajuntamento associado ao pecado. Há pessoas que passam a semana toda distante de Deus, não leem a palavra, não oram, pecam e amam o pecado. E quantos que entram pelos portões da igreja imaginando que um poder sobrenatural e mágico irá acontecer? Ao adentrar o templo, uma força do alto vai invadir o meu coração e a partir daquele momento eu irei me transformar num verdadeiro adorador. Meu querido irmão, a adoração do domingo é o reflexo da sua vida e da minha vida durante a semana. Eu chego aqui no templo para dizer a Deus: Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido fiel para comigo. Eu chego no templo para dizer ao Senhor: Deus, Deus, muito obrigado, porque apesar de mim, eu tenho tido experiências profundas com o Teu Santo Espírito. Esse ajuntamento, Isaías capítulo 1, eu te convido a ir comigo, Isaías capítulo 1, a partir do verso 10, nos apresenta essa realidade. Deus não abençoa ajuntamento solene associado ao pecado. Nos diz o verso 10, nos diz o seguinte: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, olha o que diz o Senhor: quem vos requereu só pisades os meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Sabe o que ele diz no verso 16? Vai comigo: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Olha que Deus misericordioso, todos juntos, versículos 18, 19 e 20, todos juntos. Vinde, pois, e arrazoemos.
Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Queridos, a igreja deixa de oferecer pão quando o ajuntamento solene ele é associado ao pecado. Deus é misericordioso? Sim. Deus é amoroso? Sim. Mas Deus é justíssimo em seus juízos. Deus é justíssimo. Deus odeia o pecado. E Deus não terá por inocente o culpado. Deus não se associa com o pecado, queridos. Eu poderia passar aqui o resto da manhã falando sobre isso. Quantas vidas que passam a semana toda se prostituindo, fornicando, mentindo, roubando, odiando, fofocando, falando mal um do outro, e entra no templo e quer levantar as mãos aos céus dizendo: Deus, Tu és santo, Deus, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Um passe mágico não vai acontecer, queridos. Deus não se associa com o pecado. Deus é 3 vezes santo. Tem faltado pão sim na igreja, porque a igreja não tem sido comprometida com a palavra de Deus. Faltou pão em Belém. Tem faltado pão na igreja. Mas o mesmo Deus que estava ali em Belém, que foi misericordioso com aquele povo, é o Deus que nos diz nesta manhã: ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. O Deus, o dono de todas as coisas, continua no nosso meio. Louvado seja Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte ao teu coração: quando os problemas surgem em nossa vida, quando falta o pão, nós podemos tomar 3 atitudes: suportar, fugir ou usar os problemas em nosso favor. Quem suporta as provações, elas passam a dominar, e a tendência é nos tornarmos endurecidos e amargurados. Há quem diga que é o jeito de suportar o problema. Eu não aguento mais, mas é o jeito. Tem que ser assim. Tem que ir para a igreja. Tem que ir para a casa do pão. É o jeito, é a obrigação, é o peso, é a religiosidade. Há quem tenta também escapar do problema, das provações. Quando o homem tenta fugir das provações e dos problemas ao seu moto próprio, ao seu bem-querer, como fez esse homem e toda a sua família, é bem provável que deixemos de passar e experimentar os propósitos de Deus para com as nossas vidas. Todavia, queridos, a terceira atitude: se aprendermos a usar as nossas provações em nosso favor, elas nos servem e beneficiam as nossas vidas. E Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e para a honra e glória do seu próprio nome, como nos diz Romanos 8, versículo 28. Você crê nisso, meu irmão? Elimeleque tomou a decisão errada. Deixou a casa do pão. Eu quero concluir dizendo o seguinte ao teu coração: que a decisão certa, a solução não é abandonar a casa do pão, mas é rogar àquele que tem pão com fartura, que visite novamente e poderosamente as nossas vidas e as nossas famílias, para a glória do seu próprio nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé, em nome do Senhor. Curva a sua cabeça, meu irmão, vamos orar. Como cantamos nesta manhã, outro nome igual não há. Outro nome igual não há. Quem sabe você em alguns momentos tem escolhido Moabe, outros caminhos.
e deixado de vir à casa do pão, né? Deixado de se alimentar na casa do pão. Eu quero te pedir nessa manhã, em nome de Jesus, diga ao Senhor: Senhor Deus, me perdoa, porque mesmo nesse período de escassez, de dureza nos corações, de afastamento, de falta de amor, de compromisso, de leitura da palavra, de oração, de revestimento espiritual, Deus, o Senhor é poderoso para reverter todo este quadro. O Senhor é poderoso. Esta casa é casa de oração, casa de milagres, casa de salvação, de transformação. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a minha vida, as nossas famílias. Eu não sei como você tem chegado à casa do pão, mas nesta casa, meu irmão, há alimento para as nossas almas. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Você não vai alimentar a sua vida procurando outros caminhos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maravilhoso Deus, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tua revelação escrita. Ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes deixamos de vir à casa do pão e deixamos de oferecer o pão da vida, porque tem faltado às nossas vidas o alimento espiritual, porque muitas vezes estamos saciando a nossa fome com as demais coisas, com as coisas que não te agradam. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Senhor. Vem Espírito Santo de Deus e perdoa-nos, ó Pai. Nós queremos o alimento verdadeiro, nós queremos saciar a nossa fome com a Tua palavra, com a Tua presença, com os instantes em oração, com o derramar do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai. Alimenta-nos, ó Senhor, livra-nos do mal, Senhor. O mundo jaz no maligno. Ah, Deus, quantas pessoas que estão alimentando suas almas com tantas coisas que estão desassociadas à Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, a começar em mim, Senhor. Alimenta-nos com a Tua palavra, com a Tua presença. Essa é a nossa oração, Senhor. Elimeleque reuniu seus filhos, a sua esposa, e fugiu para resolver os problemas do seu jeito. Ó Deus, nós não iremos fugir. Nós iremos dizer nesta manhã: Senhor Deus, seja feita a Tua vontade, Senhor. Seja feita a Tua vontade. É para passar na provação, seja feita a Tua vontade. É para ser provado, assim seja, Senhor. É para ter escassez, assim seja. É para caminhar no deserto, assim seja, Senhor. O que nós queremos é estar na Tua casa, Senhor. O que nós queremos é o pão da vida. Nós somos os Teus filhos, a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, Senhor, ministra nesta manhã esta palavra a cada coração aqui presente, em nome de Jesus, Pai. Aquele que assiste pela internet, Senhor Deus, aplica essa palavra, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão e as consolações do divino Espírito Santo recaiam sobre todos vós, sobre as nossas vidas, ó Pai, desde agora e para todo o sempre. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, igreja. Podem sentar, queridos, um instante. Eu tenho aqui avisos importantes antes de passar a palavra para o Ricardo.
superintendente da EBD. Primeiro aviso, meu irmão, aqui um pedido de oração. Irmão José pede oração, ele se submeteu a uma cirurgia do coração e está na UTI do hospital do coração, e vocês possam orar pelo senhor José, lembrem dele durante todo o dia, coloque essa vida diante do Senhor Deus, para que Deus tenha misericórdia, que Deus esteja visitando e completando essa obra. Deus usou os médicos, a medicina, Ele procurou os meios, mas nós cremos que Deus pode intervir, que Deus age, que Deus responde às nossas orações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Avisamos também, queridos, que próxima quarta-feira, aí com vistas ao nosso retiro espiritual, aos jovens que estarão indo para Paulo Afonso. Presta atenção, você que é pai, que deu o nome do seu filho, próxima quarta-feira é o último dia para aqueles que deram nome. O primeiro grupo, se deu o seu nome e não confirmou a sua ida, o que seria a sua confirmação? Pagamento de qualquer quantia. Você tem que confirmar, eu vou, pastor. Porque aqueles que não irão confirmar, que não vão confirmar quarta-feira, nós iremos abrir outras vagas, há uma lista de espera, e essa lista de espera ultrapassa o número de 10 pessoas. Então, as pessoas querem já pagar, estão à procura, e nós temos compromissos. Então, se você deu o nome do seu filho, e você precisa confirmar até quarta-feira que vem. E nesta confirmação, o filho que é de menor, vai receber um termo de compromisso na quarta-feira. Só vai receber o termo quem confirmar que vai. Se você é de menor, você vai receber um termo de compromisso. Esse termo de compromisso você vai entregar ao seu pai, o seu pai vai ler, ele vai assinar esse termo vai ser devolvido a mim. Certo? Eu vou receber esse termo de compromisso dizendo, olha, eu autorizo o pastor Felipe levar o meu filho até Paulo Afonso, na bênção e na bênção. Tá certo, meu irmão? Deus está no controle de todas as coisas, mas eu tenho consciência da responsabilidade que Ele coloca sobre os meus ombros. Eu digo para os irmãos, eu não vou fugir para Moabe, pode ter certeza disso, mas eu entendo que as coisas precisam ser com ordem e decência, em nome de Jesus, está certo, meu irmão? Então você que é pai, vai receber esse termo, e vai assinar esse termo, de compromisso, tá certo? Em nome de Jesus. Outra coisa, último aviso, é que por jurisdição ex officio, a igreja presbiteriana do Farol recebe a família do irmão Anderson Batista e da Karine Pimentel Batista, sua filha. Queria convidá-los a ficar em pé, em nome de Jesus. Oriundos da igreja presbiteriana de Maranguape 2, Paulista, Pernambuco, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Membros agora da igreja presbiteriana do Farol. Que essa igreja possa ser uma bênção na vida dessa família, em nome de Jesus, de vocês. Vocês possam ser bênção para a gente. E essa é o nosso desejo, esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Se você estiver próximo desses irmãos, dá um abraço neles aí, recebam com um aperto de mão, com um abraço em nome de Jesus. Amém, queridos? Diácono Ricardo, superintendente da EBD, está com a palavra. Bom dia, irmãos. Tá certo. A graça e paz do Senhor. Amém? Hoje, 9 de fevereiro, vamos estar reiniciando a Escola Bíblica Dominical, aqui na igreja. E eu queria, neste momento, iniciar pedindo aos professores que viessem aqui à frente. Todos os professores que estão aqui. Quero que a gente faça uma oração por todos os professores. Vamos fazer uma oração pela irmã Josilete, que teve que sair, não passou bem. Mas, aproveitando esse tempo, eu queria... A Ana Lisiane também, vamos orar pela Ana Lisiane. Como os professores estão aqui, eles não vão poder responder. Eu queria que os irmãos pensassem... Os irmãos conhecem o Salmo 23? Os irmãos conhecem o Salmo 23, então, o que é que diz o Salmo 23? Nada me faltará, né? Agora, os irmãos conhecem o Salmo 22? Tão pertinho. Algum irmão conhece o Salmo 22? Oi? Oi?
Não, Salmo 22, não é o 122. Salmo 22, os irmãos não sabem, não pode olhar a Bíblia. Salmo 22 diz assim, olhando na Bíblia, mas pode olhar agora. Começa dizendo assim, Deus meu, por que me desamparaste? Né? A gente sempre lembra e grava o Salmo 23, né? Um salmo de vitória, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Isso é conhecido como um salmo de lamento. E esse salmo foi citado por Jesus, quando ele estava crucificado. Hoje, na escola bíblica, nós vamos estudar a certa importância do lamento na vida do cristão. Os estudos agora vão girar em torno da espiritualidade, a prática da espiritualidade antiga, que pode servir, que serve para os nossos dias de hoje. E a gente vai estudar a importância de alguns salmos, que são salmos de lamento, que muitas vezes a gente não entende como são importantes para a nossa vida espiritual, para aquele momento de dificuldade que a gente passa, de sofrimento, de abatimento. Então isso nós vamos estudar na maioria das classes aqui. Todos os professores estão presentes, exceto assim, a classe de jovens hoje, excepcionalmente, eu estarei dando aula na classe de jovens. E eu queria convidar o pastor Felipe está aqui? O pastor aqui, ele vai estar orando e abençoando a vida dos professores, para que nessa nova jornada a igreja possa entender do papel e da importância da escola bíblica dominical na nossa vida espiritual. E que todos possam participar e se envolver nesse ministério tão importante. Temos as classes de adultos, para quem não sabe, departamento infantil, até os 12 anos, dos 12 aos 17 temos a classe de adolescentes, dos 17 até os 25, um pouco mais, temos a classe de jovens, temos 3 classes de adultos, né? As classes de adolescentes e jovens ficam do outro lado, as classes de adultos ficam aqui, professor Alcimar e eu normalmente ministro na classe de adultos, tem a classe de adultos com o professor Albertinho e Kemuel, temos a classe de adultos com a professora Vera e o professor Marcos Fontes, e o professor Fernandes também, que vai estar dando apoio. Venha cá, Fernandes. Vamos orar também? Vem aqui, nós vamos orar pelo irmão. Temos a classe de catecúmenos, né, aquelas pessoas que estão se preparando já para o batismo, presbítero Moisés e a Ana Lisiane. Temos a classe de discipulado, que é quem antes de ir para a classe de batismo, que é a irmã Ildeomar e o professor Marcos André. Né? Departamento infantil está ali. Temos a classe Filemon, que é a classe após batismo, que é com o Levi e com a irmã Ana Rogério. Né? Todas as classes foram citadas. Então, pronto. Então, que Deus possa estar abençoando esse ministério tão importante para nós. Pastor, o senhor ora. E a classe de casais, me perdoe, a classe de casais também, com o pastor Célio e o pastor Felipe, que também se reúne no anexo, na parte superior também, pastor Célio e pastor Felipe. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós iremos orar ao Senhor Deus. Maravilhoso Deus, mais uma vez te agradecemos pelo momento que tivemos de culto a Ti, Senhor. Obrigado, porque neste momento também iremos dar continuidade nas nossas salas. Iremos estudar um pouco mais a Tua palavra, Senhor Deus. A nossa oração, Deus, é que possamos ter um ano frutífero para a glória do Teu nome, Senhor. Usa, Senhor, a cada professor, primeiramente, enchendo as nossas vidas com Teu Santo Espírito, ó Pai. Que possamos primeiramente aplicar os estudos aos nossos corações, Pai. E como consequência, Deus, nós te pedimos que o Senhor nos use como instrumentos dóceis em Tuas mãos, ó Pai. E que os alunos e que cada pessoa que vai estar frequentando a sala, cada aluno possa aprender mais de Ti e usar também o conhecimento bíblico para estar ensinando a outros e que vidas possam ser salvas e transformadas através do nosso testemunho, Senhor. Nós entregamos a EBD em Tuas mãos e te pedimos, seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podemos nos dirigir às nossas salas.